O teorema de Gauss, ou o teorema da divergência, dá-nos uma fórmula que relaciona um integral triplo sobre um sólido com um integral de superfície estendido a uma superfície S, que é a fronteira do referido sólido. Dizemos que uma superfície em R3 é fechada se ela for a fronteira de um sólido. E escrevemos S igual a FR de U. Nestas condições, portanto, dizemos que o U é a parte interior, ou a parte dentro do S, e este U é a parte de fora. Então, por exemplo, uma superfície esférica, a parte interior será a esfera e a parte exterior tudo o que está fora da esfera. Orientação positiva, portanto, dizemos que uma parametrização, portanto, uma dada parametrização nas variáveis U e V induz uma orientação positiva na superfície se o vetor, este vetor aqui, este produto externo, portanto, pela ordem das variáveis, ordem alfabética, o V aqui, ele aponta para fora da superfície. Então, por exemplo, a superfície esférica de raio 1, portanto, ela pode ser parametrizada por isto. Portanto, basicamente isto é as coordenadas esféricas, mas em que o ρ não está a aparecer aqui, o ρ está igual a 1. Não esquecer que nas parametrizações de superfícies, portanto, tem que haver só duas variáveis, neste caso o I e V, que normalmente é θ e φ, e pronto, e ficamos então com esta função de R2 para R3 que define a superfície esférica, ou seja, o contradomínio dela, quando o I e V percorrem toda a sua amplitude, o contradomínio vai ser a superfície esférica de raio 1. Se considerarmos o vetor normal com estas variáveis, por esta ordem assim, portanto, o produto externo das derivadas vai dar isto. Portanto, este vetor anula-se para alguns pontos, é número finito. Além disso, se o campo vetorial é contínuo, para verificar com a orientação, uma vez que só temos duas possibilidades, o que é que podemos fazer? Podemos experimentar com qualquer ponto da superfície esférica. Então, por exemplo, se nós pegarmos no ponto R de π sobre 4, portanto, que está no primeiro octante, e vamos ver qual é portanto, o valor deste vetor aqui, portanto, o produto externo nesse ponto. Vai-nos dar isto aqui. Ou seja, desenhando aqui a esfera, portanto, o ponto π sobre 4 vai estar aqui assim, π sobre 4, e depois para cima π sobre 4, aqui a meio, aqui assim. E o vetor dá uma coisa assim. Então, ele está a apontar para fora da superfície esférica. Né? Se desenharmos a superfície esférica, ela vai ficar... Portanto, ele vai apontar para fora. Se fosse, portanto, outra ordem, seria apontar para dentro. Né? Ou seja, outra possibilidade é menos este vetor aqui. Portanto, aqui seria trocar a ordem das variáveis, já dava a orientação ao contrário. Portanto, esta orientação das superfícies é uma coisa importante no teorema de Gauss, o teorema da divergência, porque o teorema diz-nos o seguinte: portanto, dada uma função de R3 para R3, ou seja, um campo no espaço, de classe C1, portanto, com derivadas de primeira ordem, derivadas parciais de primeira ordem contínuas, definido num conjunto aberto, portanto, um conjunto que é igual ao seu interior, e uma superfície que é fechada, regular, exceto possivelmente num número finito de curvas regulares. Então, por exemplo, uma coisa assim, um paraboloide, depois um cone. Portanto, o que é que acontece? Esta parte que é paraboloide, ela é regular, porque é a parte de uma quádrica. A parte que é cone também é regular. Temos aqui duas superfícies, S1 e S2. E depois há aqui uma linha, mas pronto, é uma curva, apenas uma curva, portanto um número finito, e é uma curva que é regular, não é? Porque é uma circunferência neste caso. Além disso, a orientação deve ser positiva, portanto aqui nesta ilustração setas a apontar para fora. Portanto a superfície, portanto o S, tudo isto o S será a fronteira do sólido, ou seja, tudo o que está lá para dentro. Com S reunido com E igual a D, ou seja, o domínio da função tem que, igual não está contido, portanto tudo isto tem que estar contido no domínio da função, digamos, para podermos integrar lá. Nestas circunstâncias, o integral de superfície, né, que já sabemos que isto nos dá o fluxo que passa então de dentro para fora da superfície, é o integral triplo do divergente do campo. Pronto, isto não vamos mostrar isto, mas é intuitivo, uma vez que o divergente tem a ver com a expansão ou a contração. Portanto, quando somamos o fluxo que passa através da superfície, é mais ou menos intuitivo que tenha a ver com a componente do campo que é dado pelo divergente. E prova-se que é mesmo assim nestas condições, que há igualdade.
Então, temos aqui um exemplo muito simples. Portanto, temos um conjunto W e um campo. Portanto, uma função de R3 para R3. Qual é o aspecto daquele conjunto? Portanto, z igual a x² mais y² menos 1 é a mesma coisa que z menos, portanto, mais 1 menos menos 1 é igual a x² mais y². Portanto, é um paraboloide virado para cima, com vértice é menos 1, 0, 0. Vamos fazer um desenho. No paraboloide fizemos o z igual a 0, vai ficar x² mais y² igual a 1. Portanto, o paraboloide da interseção com x ou y é uma circunferência de raio 1. Portanto, z maior, ou seja, acima deste paraboloide, e depois temos isto aqui, z menor ou igual. Portanto, z igual a raiz de 1 menos x² menos y², ou então assim, implica que z². Pronto, então é a parte superior da superfície esférica de centro na origem e raio 1. Ou seja, aqui por cima vai estar aqui mais arredondado. Aqui é 1 também. Assim, portanto, estamos nas condições do teorema, a divergência, porque também uma parte da superfície, portanto, esta parte da superfície esférica é uma quádrica, aqui um paraboloide, parte de um paraboloide também. Depois temos aqui uma curva em que não há regularidade, né? Portanto, mas é apenas uma curva regular, que é uma circunferência. Além disso, o campo é de classe infinito, porque as componentes do campo são funções polinomiais, escalares. Então, todas as condições se verificam. Ou seja, para calcular o teorema, portanto, para calcular o integral de superfície, podemos usar o teorema da divergência. Então, podemos começar por escrever o integral de superfície estendido a f, estendido a s do campo, ds, é igual ao integral triplo estendido ao interior, já tem um nome, w, portanto, ao sólido todo, né, w, do divergente do f. Então, agora só temos que calcular o divergente, portanto, o divergente do f. Pronto, então para aplicar o teorema da divergência precisamos do divergente do campo, portanto, o campo é igual a 3x mais x²z, vírgula, 2xyz, vírgula, menos 2xz². O divergente do f é a derivada da primeira componente em relação a x, portanto, 3 mais 2xz, mais a derivada da segunda em relação a y, mais 2xz, mais a derivada da terceira em relação a z, ou seja, menos 4xz. Pronto, isto vai simplificar e o divergente é só 3, portanto ele dá constante. O que quer dizer que, de facto, o fluxo é igual ao integral triplo de 3, que é o que pede, neste caso, para fazer. Pronto, se quisermos calcular mesmo o fluxo, agora é só calcular o integral triplo, que neste caso seria o melhor coordenadas cilíndricas. Pronto, mas o exemplo é apenas para ilustrar portanto, a passagem do integral de superfície para o integral triplo usando o teorema da divergência.